Fala pessoal, tudo bem? Você está no canal SST Integral. Eu sou Marcelo Faustino, tá certo? Engenheiro de Segurança e Trabalho. E hoje eu vou trazer aqui 5 temas, né, que abordam as escrituras sobre segurança e trabalho, finalizando aí a nossa série relacionada ao assunto de segurança e saúde do trabalho. Tá certo, pessoal? Então fique comigo aí, assista até o final, que logo após vou deixar para vocês aí todos esses assuntos que nós comentamos aqui na descrição do vídeo. Pois bem, pessoal, hoje aí dando sequência àqueles vídeos que a gente vinha trabalhando sobre a segurança do trabalho e a Bíblia, eu separei 5 passagens aí para finalizar aquele assunto aí, para a gente trazer para vocês aqui, tá certo? Os assuntos eles falam de descanso semanal remunerado, que é o descanso semanal que o trabalhador tem quando trabalha aí durante a semana, ele é contratado, né? E que está previsto CLT. O seguro contra acidente de trabalho, tá certo? Esse seguro acidente de trabalho, ele é para no caso, atender o trabalhador naquele momento que ele for vítima de um acidente que depender do INSS, tá certo? É o empregador que recolhe esse valor mensalmente pela folha de pagamento, tá certo? As condições sanitárias de conforto no ambiente de trabalho, né, que está ligado à NR24. Prevenção de acidente de trabalho, a gente vai ver aqui algumas medidas preventivas, né, que a escritura traz também. E atividade de exposição ao calor da nossa, né, arcaica INR15, né, no seu anexo 3. A gente vai ver um pouquinho sobre esse assunto aí. Pessoal, em relação ao descanso semanal remunerado, lá na passagem de Gênesis 2,15 diz o seguinte: tomou sobre si o Senhor Deus o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar a terra e o guardar, né? Para cultivar o jardim e guardar ele. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia do Senhor teu Deus não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, esse era um dia de descanso, né, que foi estabelecido nas ocasiões aí das leis mosaicas, né? Então vinha esse critério de lá que a pessoa deveria trabalhar 6 dias e descansar o 7º. O artigo 64 da CLT já traz esse assunto aqui, ó. Então o que é um descanso semanal remunerado? É o descanso semanal, que é um direito trabalhista, né, onde o trabalhador, após trabalhar a semana toda, ele fica descansando aí a cargo do empregador e recebe por isso, tá certo? Prevenção de acidentes. Nós temos 2 assuntos aqui: a prevenção de acidente no acidente de trajeto e o acidente comum. Esse acidente de trajeto tem uma passagem em Salmo 21, de 7 a 8, que diz o seguinte: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Note bem que está dizendo que ele protegerá a sua saída e a sua chegada. Não tem uma relação com percurso, acidente de percurso? Pois é, vocês devem lembrar aí que a MP, medida provisória, que foi editada pelo governo aí, ela foi editada, mas logo após ela foi revogada, não é? Então houve uma briga aí se aprova ou não o acidente de trajeto, mas esse não é o assunto do nosso vídeo. Depois eu gravo um vídeo só falando sobre isso aí. E tem uma outra passagem aqui, né, em Deuteronômio 19, 5, 6, que diz o seguinte: como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar uma lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do machado e ferir o seu próximo e este morrer, aquele se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando esse se enfurecer o seu coração e o alcançar por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não odiava antes. Então o que quer dizer aqui? Em uma atividade aqui, o lenhador estava numa floresta e aí, por alguma razão, o machado soltou do cabo, atingiu o trabalhador, o colega de trabalho,
No entanto, ele não tinha raiva desse trabalhador. E aí, por consequência, essa pessoa ela era recebida em uma das cidades que foram estabelecidas nessa ocasião, para que ele pudesse ficar ali até passar a raiva da pessoa. E de fato era uma necessidade, né, porque neste caso ó, ele não era culpado, né, da morte desse trabalhador. Ele não odiava o trabalhador, então por essa razão ele não deveria ser morto na lei de olho por olho, dente por dente. E aí eu tenho outra passagem aqui do lado que diz que se você ferir, quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde ele possa fugir. Então esse aqui é um complemento da passagem de Deuteronômio, tá certo? Acidente com animal peçonhento. Na passagem do Novo Testamento, isso aqui já é no Novo, em Atos de 28:3, essa NTLH, que significa nova tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem bem mais popular, né, da Escritura, que diz o seguinte, que Paulo ajuntou um feixe de graveto e o estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele, né? Então note que aí houve um acidente com o animal peçonhento, tá certo? Ele estava realizando um trabalho de colocar lenha ao fogo e infelizmente teve a sua mão picada por uma cobra. O desfecho disso aí, né, existe um desfecho disso aí que a gente não vai trazer, que não é o nosso objetivo aqui. Acidente com o colaborador imprudente. Em Provérbios 27:12 diz o seguinte: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Tá certo? Uma pessoa sensata aqui seria, em outras palavras, uma pessoa prudente, uma pessoa que tem as suas razões, né, que tem consciente naquilo que está fazendo. Ela vê o perigo e se esconde. Esse esconder aqui seria precaver, mas a insensata vai em frente e acaba mal, né, muitas vezes sofrendo um acidente de trabalho ou talvez uma situação mais grave. Em relação ao SAT, que é o seguro de acidente de trabalho, e em relação também às indenizações, veja bem, se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando-lhe a morte, o boi terá que ser apredejado até a morte e sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Segunda passagem, 21:36. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não manteve-o preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Êxodo 21:29. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Então note aqui, né, a responsabilidade que o dono do animal tinha, se tratando aí, né, de uma negligência dele por não ter mantido o animal preso, sabendo que ele oferecia um risco para as demais pessoas que ali passavam ou ali trabalhavam. Então você pode ver que a responsabilidade do acidente de trabalho já vinha desde, né, os tempos aí dos antepassados, tá certo? Continuando aí sobre o seguro de acidente de trabalho. Se dois homens brigarem, um deles ferir o outro com a pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com auxílio de uma bengala, né, ou a gente poderia dizer muleta, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que esse perdeu e responsabilizar por sua completa recuperação. Isso aqui, pessoal, não tem uma relação com as indenizações, né, tanto do INSS quanto aqueles 15 dias que a empresa paga em função do acidente de trabalho? Não tem uma relação? Então, ou seja, se o trabalhador ele está dentro do local de trabalho numa empresa, ele sofre um acidente, e daí aquele acidente ali ele se torna uma responsabilidade do empregador, o empregador tem que arcar esses 15 dias. E aí após esses 15 dias ele vai para o INSS. Né? Aqui a gente tem as duas relações, né? O INSS e o empregador, tá certo? Isso aqui é mais como se fosse
uma briga, né, no local de trabalho. Condições sanitárias e de conforto, né, no Antigo Testamento. Veja bem o que dizia: deverás prover um lugar fora do arraial para tuas necessidades fisiológicas. Como parte do teu equipamento, tende também uma pá, e quando evacuares, ou seja, quando fizer suas necessidades ali, faze um buraco e cobre totalmente as fezes. Ou seja, então já existia uma preocupação para que as necessidades fossem feitas longe do local onde as pessoas moravam. Ou seja, trazendo para os nossos dias, né, foram mudando para fossa séptica, foram mudando para outros tipos de banheiros, tá? Então, nos nossos dias atuais, nós temos aí a rede pública de saneamento, e também existe o chamado filtro anaeróbico, né, que hoje existem algumas propriedades rurais para tratar o esgoto advindo das residências rurais. Quando um homem for recém-casado, não poderá ir para a guerra, nem será requisitado para qualquer compromisso público. Ele poderá ficar em casa de licença por um ano, livre para fazer a sua mulher feliz, né, que ele casou com ela. Então, olha que interessante, né, o homem aqui não poderia ser acionado para a guerra, tá? Porque naquela época os solteiros, principalmente, eram acionados para a guerra, e os casados também. Porém, se ele era casado de novo, tá, ele tinha que ficar em casa para fazer a sua mulher feliz, tá certo? Então, fica uma dica aí, né, que os períodos aí de lua de mel era tido aí também como um benefício para esse trabalhador. Atividade com exposição ao calor. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois, com toda a força, vai batendo nele com o martelo até formar uma imagem. A imagem, né? Ele trabalha tanto que não come, nem bebe e acaba perdendo as forças. Isso não está relacionado, pessoal, com as condições de sobrecarga térmica que o trabalhador se sujeita ao longo do local de trabalho? Porque pensa bem, se o trabalhador ele tem aí a sua... ele está trabalhando aí nessas péssimas condições de trabalho, e muitas vezes ele tem que submeter essas condições, né, que nós digamos assim, análoga, né, porque muitas vezes não tem o equipamento adequado, o ambiente não oferece total segurança para ele trabalhar. Então, imagina só, ele vai perder as forças, né, porque ele está perdendo sais minerais do seu organismo, ele vai ter muita sede, ele não vai ter uma alimentação adequada, e aí a razão disso tudo é ele ter algum problema de saúde em decorrer da sua atividade. Então, isso aqui é uma passagem muito interessante, né, para vocês abordarem aí nos treinamentos, abordarem no DDS, qualquer lugar que assim fizer necessário, tá certo, pessoal? Então, por hoje é só, esse assunto a gente encerra por aqui. Queria agradecer a cada um de vocês aí que segue no canal, tá certo? Nosso canal aí é SST Integral. Entra lá no LinkedIn, tá certo? No Instagram, curte lá a página lá, comentem, tá? Que isso aí vai fazer com que o canal cresça cada vez mais, tá certo, pessoal? Então, conto aí com a colaboração de vocês aí. SST tem que ser integral.